Queridas e queridos, nesse vídeo vamos estudar as principais regras da prova testemunhal previstas no Código de Processo Civil de 2015. Prova testemunhal é um meio típico de prova e no CPC está regulado nos artigos 442 a 463. E antes de iniciar essa aula, vem aquele pedido de sempre. Por favor, clique em seguir o canal, curta esse vídeo para que o algoritmo consiga entender que você gostou do conteúdo e aperte o sininho para receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo. Então agora vamos ao conteúdo prova testemunhal. Testemunha em sentido amplo significa um terceiro, ou seja, uma pessoa estranha ao processo, que não é nem autora nem ré, e que diz em juízo o conhecimento que ela tem sobre os fatos da causa. Esse terceiro fala em juízo com ou sem prestação do compromisso de dizer a verdade, caso em que ela vai ser chamada, essa terceira pessoa, ou de testemunha ou de informante. Já a testemunha em sentido estrito é o terceiro que chega a ser imparcial, que não tem, entre aspas, impedimentos legais para prestar depoimento. Então essa pessoa, entre aspas, imparcial, presta formalmente o compromisso de dizer a verdade, que vem no artigo 458 do CPC, sob pena de cometer crime de falso testemunho sem mentir, delito previsto no artigo 342 do Código Penal. Já o informante é um terceiro que tem alguma das três, entre aspas, proibições previstas no CPC, sendo incapaz, impedido ou suspeito para depor como testemunha. Mas em raros casos, essa pessoa pode ser ouvida, porém aí na condição de informante, ou seja, sem prestar o compromisso de dizer a verdade, e por isso ela não comete o crime de falso testemunho sem mentir. Vamos analisar agora então os três casos dessas proibições processuais em que o terceiro não pode ser ouvido como testemunha, ou seja, como exceção, ele pode ser ouvido no máximo como informante, e aí sem prestar o compromisso de dizer a verdade. O primeiro caso se chama incapacidade para testemunhar, artigo 447, parágrafo 1º do CPC. O parágrafo 1º tem 4 incisos, que trazem as 4 hipóteses de incapacidade para testemunhar. Inciso 1. O interdito por enfermidade ou deficiência mental, ou seja, alguém já interditado. Inciso 2. Acometido de enfermidade ou retardamento mental ao tempo dos fatos do depoimento. Não está interditado, mas não tem cognição plena. Inciso 3. Menor de 16 anos. E inciso 4. O cego e o surdo para o fato que dependa do sentido ausente. Vejam só, analisando esses 4 incisos, 3 deles falam de casos de algum tipo de, entre aspas, deficiência, com o maior respeito e carinho do mundo essa palavra. Inciso 1, alguém que já está interditado por sentença por não ter cognição. Inciso 2, alguém que ainda não tem uma sentença de interdição, mas não tem lucidez, não tem cognição, não tem discernimento na época dos fatos ou agora. E o inciso 4, o cego e o surdo em relação ao sentido ausente. Veja como é curioso como o inciso 3 fica estranho no meio desses incisos, porque o inciso 3 fala do menor de 16 anos. E ele, no parágrafo 1º do artigo 447, acaba sendo comparado aos casos graves, de deficiências, por exemplo, um cego para um caso de uma cegueira total, em que dependa da visão, ou então, por exemplo, comparado com alguém que já está com uma sentença de interdição. E aí vem a pergunta, poxa, será que um jovem de 15 anos, 11 meses e 29 dias realmente não teria a menor cognição, lucidez, discernimento, para afirmar, por exemplo, se um sinal de trânsito em um cruzamento, no momento de uma batida, estava vermelho ou verde para o carro A ou para o carro B? Ou se ele viu a pessoa X ser xingada em uma roda social, em uma aula, uma reunião, por uma pessoa Y? É claro que o menor de 16 anos, lá do inciso 3, ele pode dar um depoimento útil, ao contrário das pessoas dos demais incisos do parágrafo 1º do 447. E é por isso que o parágrafo 4º do 447 abre uma exceção no caso do menor de 16 anos. Dentre os 4 incapazes para testemunhar, o parágrafo 4 permite apenas como exceção o depoimento do menor de 16 anos. Mas aí ele é ouvido como informante sem prestar o compromisso de dizer a verdade. Vamos agora ao segundo caso. Impedidos de testemunhar. As hipóteses de impedimento vem no 447 agora parágrafo 2º. 3 incisos. Inciso 1. Impedidos. Cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente de qualquer grau ou colateral até o 3º grau de alguma das partes, por consanguinidade ou afinidade, salvo se o exigir o interesse público, sendo uma causa relativa ao estado de pessoa, e você não puder de outro modo obter a prova que repute necessária. Então, inciso 1, basicamente, parentesco com alguma das partes do processo. Inciso 2, quem é a parte na própria causa. Por exemplo, o primeiro autor não pode ser testemunha do terceiro autor na mesma causa. E o inciso 3, quem intervém em nome de uma das partes. Exemplo, o tutor, o curador, um representante legal de uma pessoa jurídica, advogado, juiz, etc. E, finalmente, o terceiro caso em que um terceiro não pode testemunhar é o caso de suspeição, previsto no 447, agora parágrafo 3º, em seus 2 incisos. Inciso 1.
inimigo da parte ou amigo íntimo. E inciso 2, quem tiver interesse no litígio, ou seja, se a causa puder, e aquele depoimento, se beneficiar de algum modo pelo resultado do processo, se favorecendo uma parte ou prejudicando outra. Aqui eu abro um OBS. A súmula 357 do TST diz assim: não torna suspeito uma testemunha, ou seja, não há interesse obrigatório no litígio, o simples fato da testemunha estar litigando ou ter litigado contra o mesmo empregador. Ou seja, a súmula fala dessa hipótese do inciso 2 do parágrafo 3º. Essa súmula, apesar de ser uma súmula de processo do trabalho, é interessante para processo civil porque ela mostra que não há obrigatoriamente o interesse de alguém em ajudar uma causa 2, por exemplo, apenas por estar processando uma das partes numa causa 1. Imagine só, uma reclamação trabalhista 1, em que uma parte pede, sei lá, férias não gozadas e não pagas durante um mês de férias. Ela pode ser testemunha ou ela é suspeita? Sim, ela pode ser testemunha em um processo 2 de outra pessoa que peça, por exemplo, o terceiro lá, um dano moral por um xingamento em uma reunião. Porque essa pessoa que é autora do processo 1 que pede direito de férias, ela não vai necessariamente se beneficiar por ser testemunha no processo 2 sobre um xingamento, um dano moral, um assédio, que ainda que fique comprovado. Porque ter havido assédio sobre a pessoa 2 nada beneficia ou prejudica um direito de férias no caso 1. Diferentemente seria uma pessoa que num processo 1 pede dano moral como autora, tá? Por um xingamento. E ela é testemunha de um processo 2 em que o autor lá do processo 2 também pede dano moral por xingamento. Porque aí sim poderia haver um interesse no litígio. Pensa, se ela tem uma tese como autora no processo 1 e serve de testemunha no processo 2 com a mesma tese, dependendo da sentença que sair primeiro, surge um precedente que pode ser invocado no outro caso. Então ela pode acabar indevidamente se beneficiando. Então ela poderia ter um suposto interesse de favorecer o processo 2 para ganhar o processo 1. Então ela ganhar os danos morais dela e o colega ganhar os danos morais dele. Então não há uma obrigatoriedade, mas pode gerar uma suspeição. Sobre os impedidos e suspeitos para testemunhar, ou seja, sobre aquelas pessoas do parágrafo 2º e 3º do 447, nunca poderão ser testemunhas e por isso não devem ser ouvidos como regra. Mas como exceção, eles podem ser ouvidos, como autorizado pelos parágrafos 4º e 5º, como eu mencionei na condição de informantes, ou seja, sem prestar o compromisso de dizer a verdade, o CPC fala, devendo o juiz atribuir o valor que possam merecer esses depoimentos. E aqui eu faço uma reflexão. Não deveria ser o contrário? Olha só, o direito exigir do informante um compromisso super reforçado de dizer a verdade, em vez de permitir que ele fale podendo mentir? Porque reflita, a testemunha é imparcial, a testemunha, não o informante, é imparcial, não tem por que mentir, e a lei exige que ela preste o compromisso de dizer a verdade e ameaça ela, que não tem por que mentir, que se ela mentir, ela vai cometer crime de falso testemunho, apesar de não ter motivos para mentir. Porém, o informante, que tem um risco de ser parcial, por parentesco, por amizade, por inimizade, o que quer que seja, ele pode ter um interesse na causa, mas o CPC permite que ele fale à vontade, podendo mentir, sabendo que nada vai acontecer com ele. E aí eu pergunto, de que vale esse depoimento? Pensa só, se o informante vai depor, é porque o depoimento dele é tão importante, mas tão importante, porque, por exemplo, não existem outras testemunhas, mas apenas ele, ou ele foi o único que viu os fatos completos ou diretamente os fatos. E é exatamente porque ele é uma peça-chave fundamental, porque ele pode levar à descoberta da verdade, que o CPC diz que, apesar de não ideal, ele pode ser ouvido como exceção. Mas aí o CPC, a meu ver, dá um tiro no pé e erra completamente quando ele diz que esse cara que é tão importante, tão decisivo para o caso, e que tem o risco de ser parcial, pode depor, mas sem prestar o compromisso de dizer a verdade. Então ele retira completamente o valor probatório desse depoimento. Eu penso assim, se o depoimento do informante é tão importante porque aquela pessoa é peça-chave para descobrir a verdade, e é para gastar tempo ouvindo ela, é para o depoimento dela ter algum valor, ele ser o mais idôneo e verídico possível, e poder ser levado em consideração com segurança. E a única forma de se conseguir isso, ou seja, essa veracidade e idoneidade do depoimento, se ela tem uma intenção, uma inclinação para ser parcial ou até mesmo para mentir, é o quê? Exigir dela um compromisso ainda mais forte de dizer a verdade, sabendo ela que se mentir, estará cometendo crime de falsos testemunhos. Mas não é assim que o CPC diz, infelizmente. Então vamos em frente. Próximo tópico aqui da aula, contradita da testemunha. O que significa isso? É possível ao interessado contraditar a testemunha, arguindo oralmente, no início da qualificação da testemunha, a sua incapacidade, o seu impedimento ou a sua suspeição, conforme o parágrafo 1º do 457. Então, olha só. Então, o sujeito vai lá e alega que aquela pessoa, suposta testemunha, entra em um dos 3 casos em que ela não pode testemunhar. Parágrafo 1º, 2º ou 3º do 447. Se a testemunha negar essa imputação, quem alega a suposta parcialidade
pode comprovar a contradita com documentos e levar 3 testemunhas apresentadas no ato sem rol, que vão ser inquiridas em separado sobre aquela existência ou não da incapacidade, impedimento ou suspeição. Consequências. Provados os fatos ou confessados, o juiz tem a opção ou de dispensar a testemunha ou de tomar o seu depoimento como informante. Artigo 457, parágrafo 2º. Agora vem uma pergunta. Ok, que a testemunha não pode mentir, mas ela teria o direito de ficar em silêncio ou de se recusar a depor ou a responder uma pergunta, seja ou para não ter que mentir ou por qualquer outro motivo? Esse caso se chama de legitimidade da recusa a depor sobre fatos e vem regulado no artigo 448 do CPC, que traz apenas 2 incisos prevendo os 2 únicos casos em que a testemunha pode ficar em silêncio e se recusar a responder. Inciso 1. Fatos que acarretem grave dano à testemunha ou a um parente seu, cônjuge, companheiro, parentes consanguíneos, em linha reta ou colateral até 3º grau. E inciso 2. Fatos a cujo respeito, por estado ou profissão, a testemunha deva guardar sigilo. Por exemplo, a testemunha é um advogado e pelo Estatuto do AB, artigo 7º, inciso 19, há um dever legal do advogado de guardar sigilo profissional sobre fatos que ele conheça, resultantes do exercício profissional dele. Qual, então, é o momento em que a testemunha tem que formular o pedido de escusa para depor, se ela entrar nessas 2 únicas hipóteses legítimas? Diz o CPC que a escusa tem que ser no momento da qualificação da testemunha, 457, parágrafo 3º. Mas isso apenas se ela for fazer uma recusa total. Não sendo o caso de uma recusa total, a testemunha presta o compromisso de dizer a verdade, começa a depor, vai respondendo as perguntas, e quando for feita uma pergunta sobre um fato específico do inciso 1 ou 2, a testemunha deve dizer que tem o direito legal de não responder, por se enquadrar em alguns dos 2 incisos. O parágrafo 6º do artigo 357 regula o número máximo de testemunhas, dizendo assim: máximo de 10 testemunhas por parte, ou seja, para cada autor e cada réu, 10 testemunhas no máximo. E 3 testemunhas no máximo por fato. E o juiz pode não chegar a esse número máximo. O juiz pode dispensar testemunhas quando entender que os fatos já estão devidamente perguntados e respondidos ou comprovados sem contradição por outras testemunhas anteriores. Ou seja, alerta meu de Bruno, advocacia defensiva. Quando as partes forem protocolar o seu rol de testemunhas, se atentem para esses 2 limites, 10 no máximo por parte, 3 no máximo por fato, e indiquem em primeiro lugar, numa ordem preferencial, as testemunhas mais importantes, mais chaves, mais completas, para evitar que elas fiquem no final e quando chegar aquele final, o juiz resolva dispensar e não ouvi-las. Bruno, em relação às testemunhas do juiz, ou seja, aquelas testemunhas não arroladas por autor e por réu, mas que o juiz tem notícia nos autos, que elas conhecem os fatos, que elas viram os fatos. Essas são chamadas testemunhas do juízo, e o juiz pode determinar provas de ofício, artigo 370 do CPC. E o STJ entende que nesse caso de testemunhas arroladas pelo juízo, não existe limite numérico máximo, podendo ser mais de 3 testemunhas por fato ou mais de 10 no total, já que o 357, parágrafo 6º, que traz o limite, se refere apenas às testemunhas da parte, e não às testemunhas do juízo. Vamos agora para os prazos de apresentação do rol de testemunhas, aquela lista de testemunhas que a parte tem que apresentar, que vem nos parágrafos 3º, 4º e 5º do artigo 357, o artigo de saneamento e organização. Primeiro caso, se o saneamento e organização do processo for por escrito, por decisão escrita, o juiz fixa um prazo comum não superior a 15 dias nessa decisão para que as partes apresentem em sequência o rol de testemunhas por escrito. 357, parágrafo 4º. Segunda hipótese, se o saneamento e organização da audiência for oral em audiência, o rol de testemunhas deve ser apresentado na audiência, oralmente ou por escrito, antes do encerramento da audiência, parágrafos 3º e 5º do artigo 357. E existem preclusões relativas ao rol de testemunhas. Lembrando aqui que preclusão significa a perda de um poder processual. Primeiro caso. Intempestividade do rol, ou seja, rol apresentado fora do prazo, esgotou os 15 dias por escrito ou o prazo da audiência. Gera o fenômeno chamado preclusão temporal. Perda do direito de protocolar o rol pela perda do prazo. Acabou. Não pode mais arrolar testemunha. Segunda hipótese, protocolo do rol. Cheguei a protocolar a petição dentro do prazo. Preclusão consumativa. O rol foi apresentado, consumou, por isso não cabe apresentação de complementação nem de um segundo rol. Então, protocolado um rol, eu não posso complementá-lo nem aditá-lo. O CPC regulamenta especificamente o caso de substituição de testemunhas. Não é acréscimo, tá? Substituição. Em 3 incisos do 451. Primeiro, se a testemunha falecer. Segundo, uma testemunha que por doença, enfermidade, não esteja em condições de depor. E terceiro, uma testemunha que mudou de residência ou local de trabalho e não foi encontrada pelo oficial de justiça. Então, o 451 traz um rol de 3 incisos. E como todo rol legal, pode gerar uma dúvida se aquele rol seria taxativo ou exemplificativo. Isso é, se caberia substituir a testemunha, trocar uma pela outra.
só naquelas 3 únicas hipóteses, rol taxativo, ou se caberia uma quarta hipótese diferente não prevista em lei, rol exemplificativo. Por exemplo, você tem lá as 3 testemunhas arroladas originalmente, mas agora tomou conhecimento que tem uma quarta testemunha-chave que ela sim viu todos os fatos e as outras testemunhas só tinham visto parte dos fatos. Você poderia, por estratégia defensiva, trazer uma testemunha melhor, porque ela, por exemplo, é mais completa? Esse é o debate. O entendimento predominante, muito majoritário na doutrina e unânime no STJ, é de que esse rol do artigo 451 é um rol taxativo, ou seja, somente cabe substituição de testemunha nas 3 hipóteses específicas: falecimento, enfermidade ou não localizada. Caminhando para o fim aqui da nossa aula, vamos aos tópicos derradeiros. Próximo tópico, intimação ou não de testemunha. O 455 diz que cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada, do dia, hora e local da audiência. E aí se dispensa a intimação do juízo. E o parágrafo 2º do 455 diz que o advogado pode não querer essa intimação formal, dispensando ela, caso em que o advogado assume o ônus de avisar informalmente a testemunha e levá-la no dia da audiência, independentemente de intimação. Ou seja, a petição, o rol de testemunhas, é sempre obrigatória. Apresentei o rol, ganhei o direito à testemunha. A diferença é o que acontece depois do rol de testemunhas, depois da petição. Como que essa testemunha arrolada vai ter ciência de que ela foi arrolada e deve ir à audiência? Ou o advogado adota o sistema da intimação formal, ainda que a gente vai ver, é ele mesmo que intima formalmente, ou o advogado avisa que vai levar a testemunha de modo informal e assume o risco de levá-la ou de ela faltar. A grande questão é que há uma diferença jurídica profunda desses 2 casos quando chega na hora da audiência e a testemunha falta. Porque se ela falta pelo regime formal de intimação, as consequências são umas. Mas se ela falta e ela não foi submetida ao procedimento formal da intimação, as consequências da falta são completamente diferentes. E já eu vou explicar quais são essas diferenças. Iniciando então pela hipótese do advogado optar pelo sistema de intimação formal de testemunha. Como que a gente intima formalmente a testemunha? O meio de intimação pelo advogado, quem intima é o advogado, e o meio de intimação está no parágrafo 1º do 455, que diz que a intimação pelo advogado da testemunha deve ser postal, ou seja, pelo correio, com carta com aviso de recebimento, e cabe ao advogado juntar aos autos, com 3 dias no máximo de antecedência da audiência, a cópia da correspondência, ou seja, do aviso, e do comprovante de recebimento da intimação. Então, postal com aviso de recebimento, juntando em até 3 dias antes no processo, 3 dias antes da audiência, esse recebimento. Vejam aqui o problema. O CPC traz um único meio típico de intimação de testemunha, postal com AR juntando 3 dias antes. Porém, a gente sabe que existem outros meios mais eficientes e mais baratos, e que podem ser igualmente seguros para intimar uma testemunha, dependendo do caso, por exemplo, enviar um e-mail, ou uma mensagem no aplicativo de conversa, um inbox em uma rede social. A questão é que essas não são formas oficiais previstas no CPC. E aí pode acontecer o seguinte problema e gerar o seguinte dilema e risco. O advogado quer intimar uma testemunha por WhatsApp, avisando do dia e horário da audiência. A testemunha até responde confirmando que está ciente, promete que vai e chega na hora H da audiência e a testemunha falta. Nesse momento vem a dúvida e o dilema jurídico. Será que o juiz vai considerar que essa testemunha foi corretamente intimada? Porque não foi da forma prevista no CPC. E aí, se ele considerar que foi intimada, ele dá o direito a adiar a audiência. Porém, se ele entender que não foi intimado da maneira do CPC e por isso seria nulo, ele entende que não houve a intimação formal, considera a testemunha como não intimada e por isso a audiência não vai ser adiada e a testemunha não vai ser ouvida, perdendo a prova. Então veja, se ele entende que ela foi corretamente intimada, pausa a audiência, não ocorre aquele dia, volta outro dia. Se ele acha que o advogado não adotou os meios legais, simplesmente faz a audiência sem a testemunha, acabou, perdeu a prova. Observem que não há como prever como cada juiz, em 90 milhões de processos no Brasil, vai agir. Sendo assim um risco intimar a testemunha de uma maneira diferente da prevista no CPC. Por quê? Porque pode acabar gerando o risco da perda da prova dependendo do entendimento do juiz, se ele for mais formal ou menos formal. Como exceção, a intimação da testemunha não é feita pelo advogado por via postal, mas às vezes, raramente, o próprio judiciário intima, nos raros casos do 455, parágrafo 4º. Por exemplo, quando a testemunha é servidor público ou militar, ou quando a testemunha é do Ministério Público ou da Defensoria Pública, foi arrolada pelo MP ou pela DP. E vamos finalmente agora explicar profundamente as diferenças de consequências. No caso da falta da testemunha, variando se ela foi pelo regime da intimação formal, seja pelo advogado ou pelo Poder Judiciário, ou se ela foi por aquele regime em que o advogado assume o risco de levar ela sem intimação, levar ali na hora sem a intimação formal. Primeiro caso, se a testemunha foi pelo regime formal de intimação,
Foi intimada e faltou à audiência. Primeira consequência obrigatória, ocorre sempre. Gera o adiamento da AIJ para uma nova data, para que ela possa ser ouvida nessa próxima oportunidade. Ou seja, não há perda da prova. A testemunha ainda vai ser ouvida na data futura. Já a segunda consequência vai variar, dependendo se a testemunha intimada faltou por motivo justo ou sem motivo razoável. Se faltou e ficar comprovado um motivo justo, a testemunha é meramente intimada da nova data da nova audiência. Porém, se não existir um motivo justo para a falta, vai se aplicar o parágrafo 5º do 455, condução coercitiva, ou seja, a testemunha é levada sob comando e fiscalização do oficial de justiça, podendo ser solicitado auxílio policial em caso de resistência. E a testemunha ainda pode responder pelas despesas do adiamento indevido da audiência. Por exemplo, se tiver que pagar custas para as intimações das partes das testemunhas para a nova data, já que quando a audiência é adiada, é um adiamento total para todos, inclusive para quem foi na audiência. Adia para todo mundo, esperando um novo momento para todo mundo prestar depoimento na mesma situação. De modo diferente, se a testemunha está no rol, mas não se exigiu a intimação dela, não foi pelo regime da intimação, ou seja, o advogado dispensou a intimação e se comprometeu a levar a testemunha, avisou lá informalmente e torce para a testemunha ir, a consequência é completamente diferente. Se essa testemunha que não vai pelo regime da intimação ela falta, não existe adiamento da audiência, não existe condução coercitiva, apenas perda da prova, ou seja, a audiência acontece sem que aquela pessoa seja ouvida como testemunha, a audiência acaba e não tem nova data, ou seja, não teve a prova testemunhal daquela pessoa. E é importante lembrar o artigo 10 da Lei do Abuso de Autoridade, que tipifica como ilícita a condução coercitiva descabida ou sem prévia intimação. E lá está prevista a pena de detenção de 1 a 4 anos para quem fizer uma descabida condução coercitiva de alguém. Fecha parênteses. Finalmente, como as testemunhas são ouvidas? Na forma e na ordem do 456. As testemunhas são ouvidas separada e sucessivamente, ou seja, nenhuma pode ouvir a outra. E sobre a ordem, em primeiro lugar falam normalmente as testemunhas do autor, que em primeiro lugar fala a acusação, e depois as testemunhas do réu, do acusado. Mas o juiz pode alterar essa ordem se as partes concordarem, artigo 456, parágrafo único. As testemunhas podem ser ouvidas presencialmente, ou seja, fisicamente numa sala de audiências da Justiça, ou à distância, por videoconferência, parágrafos 1º e 2º do 453. E como é o procedimento para fazer as perguntas para as testemunhas? O 459 consagra o regime chamado de inquirição direta, em inglês cross-examination, em que há a pergunta direta pelo advogado à testemunha, ou seja, o advogado pergunta direto à testemunha sem passar por um prévio filtro do juiz. Caso o juiz considere que a pergunta feita diretamente à testemunha pelo advogado é indevida, por exemplo, ela induz uma resposta, ela não tem relação com os fatos, era uma repetição de outra pergunta, o juiz pode rejeitar a pergunta. Ele fala, peraí, testemunha não responda, vou indeferir. E aí determina que a testemunha não responde. Mas essas perguntas negadas, rejeitadas, indeferidas, devem ser transcritas no termo de audiência, parágrafo 3º do artigo 459. Encerrando a aula, então, vamos ao resumo final. Como é o procedimento, o passo a passo da oitiva da testemunha? A audiência se inicia sem a presença de nenhuma testemunha, elas não participam do início. Quando chega o momento do depoimento da primeira testemunha, é feito o pregão, ou seja, a testemunha é chamada lá de fora da sala das audiências pelo nome. A testemunha entra na sala de audiências e é feita a sua qualificação. Se confere nome e documentos dela. Nesse momento, algum interessado pode fazer a contradita da testemunha, ou seja, alegar que haveria um daqueles 3 casos em que a pessoa não pode depor, nem prestar compromisso, incapacidade, impedimento ou suspeição. Se não for feita a contradita, ou se ela for rejeitada, finalmente há a prestação do compromisso de dizer a verdade sob pena do crime de falso testemunho. E aí, finalmente, se inicia a inquirição. São formuladas perguntas. Em primeiro lugar, a testemunha do autor. E depois, em primeiro lugar, a testemunha do autor, como é que são as perguntas? O juiz inicia fazendo as perguntas, em primeiro lugar. Quando ele esgota as perguntas deles, vai para o advogado da parte que arrolou a testemunha. No meu exemplo aqui, o autor, mas poderia ser o réu. E por último, perguntas do advogado da outra parte. No meu exemplo, advogado do réu. E por fim, depois de colhido todo o depoimento, existe a documentação do depoimento, que pode ser gravado em áudio e vídeo ou reduzido a termo, ou seja, por escrito. Infelizmente, ou felizmente, chegamos ao final dessa aula. E eu espero de verdade que vocês tenham gostado e aprendido muito. E por favor, não esqueçam de seguir o canal, curtir o vídeo e ativar o sininho. Beijo no coração.